Fala pessoal, mais informações, mais repercussões na mídia sobre o Botafogo acertando com David Ancelotti, filho de Carlo Ancelotti, treinador da seleção brasileira e de Real Madrid, Bayern de Munique, Everton e vários outros times aí pela Europa afora. Um dos maiores vencedores da história do futebol, o pai, o jovem David Ancelotti, ainda vai tentar mostrar se vai sim ser um bom técnico ou não no seu primeiro trabalho autoral no Botafogo. Vamos ver aqui ESPN, tem aqui a Globo repercutindo, tem Jovem Pan com Pilhado, Vampeta, etc. Então vamos aqui repercutir tudo isso sobre o Botafogo e muito mais já já. Mas antes, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho. Bora pro vídeo, depois a gente conversa. Antes de me despedir também do Rafael Marques, de vocês, fãs de esportes, uma última informação, porque o David Ancelotti está confirmado, é o novo treinador do Botafogo. Então está confirmado o contrato dele até o fim de 2026. Ele chega com 2 auxiliares e também um preparador físico. A informação foi confirmada pela Yasmin Torres. Primeiro, a informação veio do Pedro Ivo Almeida e também da Roberta Barroso, e agora confirmada a contratação do Botafogo. Está com David Ancelotti até o fim de 2026. Rafa, um beijo para você, então está confirmado e vamos começar agora uma nova era, será, do Botafogo? Um beijo para você, boa noite. Oi para você, Marcelo, fã de esporte, um grande abraço, uma boa semana para todo mundo, boa sorte ao filho do Ancelotti, que ele tem muito sucesso no Botafogo, não tenho, repito, razões para duvidar da capacidade dele, mas tenho sim motivos para me preocupar com a sua falta de lastro para um desafio tão complexo quanto esse. Um abraço a todos. Primeiro trabalho do David Ancelotti como treinador antes auxiliar técnico do pai. Carlo Ancelotti, ele tem 35 anos e é claro que falaremos muito sobre isso na nossa programação na ESPN e também no Disney+. Vamos falar agora do Botafogo, porque o John Textor está de olho em um novo treinador e mirou no David Ancelotti, que é o filho do Carlo Ancelotti. O Cícero Melo tem as informações pra gente. Ainda sem treinador, desde a demissão do técnico português Renato Paiva, logo após a eliminação do Botafogo no Mundial de Clubes nos Estados Unidos, o time alvinegro está negociando para contratar David Ancelotti, 35 anos, e filho do técnico italiano Carlo Ancelotti, da seleção brasileira. A diretoria alvinegra procurou a CBF para informar que tem interesse em contratar o atual auxiliar técnico da seleção brasileira. Se a negociação se concretizar, o Botafogo será a primeira experiência de David como técnico principal de um clube. Carlo Ancelotti e David Ancelotti já deram entrevistas num passado recente falando desta possibilidade de David ser treinador, como agora poderá se concretizar caso seja contratado pelo Botafogo. Lo ha ayudado en el sentido que para mostrar que no es aquí porque es mi hijo, es aquí porque es competente. Y creo que es competente, que puede devenir en el futuro un entrenador muy bueno. Ich habe viele Leidenschaft für diesen Sport. Mein Vater war Spieler und dann Trainer und ich liebe Fußball. Ich habe gespielt in 5. Liga, aber ich war zu langsam und besser Trainer. Ja. Ja, aber der Alter spielt für mich keine Rolle. Ich bin zwar jung, ich bin zwar der Sohn des Trainers, aber ich bin sehr konzentriert an was ich machen muss. David Ancelotti já trabalhou como preparador físico e depois auxiliar técnico do pai em vários clubes desde 2012, no Paris Saint-Germain, no Real Madrid, no Bayern de Munique, no Napoli da Itália, no Everton da Inglaterra e novamente na última passagem no Real Madrid. David não tem contrato fixo com a CBF, mas apenas por convocação e agora está livre para fechar com o Botafogo.
Tá aí, então, a busca do John Textor, surpreendente, David Ancelotti, agora sendo o principal nome buscado pelo treinador. Ô, Rafa, é o nome certo? É algo que te surpreende? Você falou agora no começo do Sport Center que sim, te surpreendia. Afinal, a gente via o John Textor buscando treinadores que já tinham algum trabalho e já dava para mostrar alguma coisa. O David ainda não. Ele queria esse trabalho como técnico principal, mas ainda não conseguiu esse trabalho. E a pressão vai ser grande, hein? Eu tenho ressalvas a esse movimento, já falei sobre isso na abertura do programa, Marcela, e quero tentar argumentar melhor para o fã de esporte agora o que eu penso a respeito disso. Primeiro, é um técnico que não tem experiência como treinador. Então a primeira coisa ele nunca foi treinador de nenhuma equipe. Isso me parece algo semelhante ao que aconteceu quando o Flamengo trouxe o Domenico Torrent, que tinha sido auxiliar do Guardiola durante anos, mas tinha pouca experiência como técnico, embora já tivesse alguma. O David Ancelotti não tem nenhuma experiência. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, uma outra coisa que me chama a atenção é aquela suposição, fica aquela sensação no ar de que o Ancelotti está vindo para o Brasil e vai espalhar tentáculos. Ele sequer aconteceu ainda como técnico da seleção brasileira. Acho até que vai acontecer. O Brasil já está na Copa do Mundo e acho que vai conseguir fazer um bom trabalho o Ancelotti, porque é um grande treinador. Mas será um tanto quanto precoce, ou não seria um tanto quanto precoce esse movimento envolvendo o filho dele já pegar um time no Brasil? Eu acho esquisito, porque o futebol brasileiro é um produto estabelecido no cenário global do mundo da bola. Então não tem essa necessidade. E o que mais me espanta em tudo isso é o Textor ter essa iniciativa. Vejam, eu não estou estabelecendo juízo de valor sobre a qualidade do filho do Ancelotti, até porque eu não o conheço o suficiente para poder dizer se serve ou se não serve. Mas os fatos, para mim, falam por si. Acho, na teoria, na tese, um movimento extremamente arriscado do Botafogo se essa negociação for confirmada. Pois é, né? Ainda mais um Botafogo que começa a ficar no momento mais delicado. Já começa a trabalhar na temporada um pouco mais tarde. Chega o Renato Paiva, sai o Renato Paiva, chega o David Ancelotti. Bom, pelo menos o que o torcedor espera é que haja uma sequência de trabalho nessa temporada do Botafogo. Então está confirmado o contrato dele até o fim de 2026. Ele chega com 2 auxiliares e também um preparador físico. A informação foi confirmada pela Yasmin Torres. Primeiro, a informação veio do Pedro Ivo Almeida e também da Roberta Barroso, e agora confirmada a contratação do Botafogo, está com David Ancelotti até o fim de 2026. Rafa, um beijo para você, então está confirmado e vamos começar agora uma nova era, será, do Botafogo? Um beijo para você, boa noite. Oi para você, Marcela, fã de esporte, um grande abraço, uma boa semana para todo mundo, boa sorte ao filho do Ancelotti, que ele tem muito sucesso no Botafogo. Não tenho, repito, razões para duvidar da capacidade dele, mas tenho sim motivos para me preocupar com a sua falta de lastro para um desafio tão complexo quanto esse. Um abraço a todos. Primeiro trabalho do David Ancelotti como treinador, antes auxiliar técnico do pai. Carlo Ancelotti, ele tem 35 anos e é claro que falaremos muito sobre isso na nossa programação na ESPN e também no Disney+. Fãs de esporte... Vamos falar agora do Botafogo, que foi eliminado pelo Palmeiras, né? Ali nas oitavas de final. E aí acabou demitindo o técnico Renato Paiva. E acertou a contratação de um novo treinador mesmo, jovem e com pouca experiência. Mas sobrenome de grife. Filho do técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti. O Carlo Ancelotti está ali. Está lá do lado dele, David Ancelotti. Tá o pai, tá o filho? Não dá para saber, Fachel. O primeiro trabalho dele como técnico, ele é auxiliar do pai já há 12 anos, primeiro na preparação física, depois como auxiliar, trabalhou no Bayern com o pai. Não é por falta de exemplo. Trabalhou no Real Madrid com o pai. Não é por falta de exemplo. Não, então. Ele estudou para isso, inclusive, né? Se preparou para isso e para assumir uma carreira de técnico num futuro que aconteceu muito rapidamente. Assim, eu diria que é surpreendente essa contratação. Não esperada, precisa ter um empresário muito bom para colocar no Brasil, precisa ter bons relacionamentos para abrir a porta do clube campeão brasileiro, campeão da Libertadores, para um técnico que não tem experiência. E precisa chamar Ancelotti, porque se chamasse Silva, não ia ser contratado. Pergunta para Lofredo, será que Ancelotti filho
ele vai resistir a, por exemplo, 3 derrotas no Brasileiro? Aí vai depender de John Textor, né? Vai depender de John Textor. E tem mais, Fachel. Ainda não está definido se ele vai trabalhar também na seleção brasileira, como estava programado, como auxiliar do pai. E seria muito ruim para o Botafogo, mas muito ruim mesmo. Tá? 2 contra-cheques? E aí ele serviria a seleção brasileira durante os períodos de data FIFA. Vamos ver como é que vai ficar essa situação aí do novo técnico do Botafogo, David Ancelotti. Ou mais conhecido como Ancelotti o filho do homem. Seu filho do homem. Isso. O Botafogo, o velho Vamp, tá tentando agora o filho do Carlo Ancelotti. Aí é o que eu falo, gente, é tipo assim, você tá dando um chute no escuro. Porque ninguém sabe como esse garoto vai ser como treinador, sempre foi auxiliar do pai. É o quê? É falta de um nome. Pode ser realmente uma boa pela carreira que o pai dele fez e ele sempre trabalhou ao lado do pai? Ou não, Vamp? Você acha que é uma roubada, falta de opções e que o Botafogo chutou o Renato Paiva sem ter um plano B, Vamp? Boa noite, Tico, Mauro, Bruno, boa noite a todos. É um clube de dono, né? Vamos saber que agora o Botafogo é um dono, ele pode querer botar quem ele quiser lá e tira a hora que ele quiser, né? Ele tirou o Renato Paiva, deu um abraço, né? Agora é uma SAF, onde o Texas me parece que não gosta de treinadores brasileiros comandando, dirigindo o seu clube. Podem ir à imprensa, quem quiser, torcedor, reclamar, falar, mas ele é o dono, então ele bota quem ele quiser, né? Se for para uma jogada de marketing, é um marketing legal. O pai dele está aqui dirigindo a seleção brasileira, né? No Rio, quando vem vai ficar no Rio, e de repente o filho vai estar aqui perto também, no Rio de Janeiro, ali, com toda a família. De repente não. Não, se for marketing... De repente já foi contratado. Mas se for foi marketing... contratado. O que eu tô te perguntando é, ninguém melhor que você aqui pra saber, um auxiliar, ele tem tanta qualidade quanto um treinador ou coisa nenhuma? Vai ter a oportunidade agora. Porque quando eu falei de Marcão... de tarde, que como é o... Thiago Silva. Ligava, não, peraí, aí vale. Aí não vale. Não vale o quê? Não, a ligação pro Marcão é da hora, pô, vale. O outro tava todo dia lá, comandando o Modric, Toni Kroos, Vinícius Júnior, era auxiliar. Comandando não, auxiliando. Então, né? E o Marcão tava em quê? O quê? O Marcão, quando você falou agora meio-dia que o Thiago Silva ligava... Ele era auxiliar, ele era interino. Sim. Mas aí é diferente. O Marcão, ele foi interino várias vezes e tentaram efetivar depois. Há quantos anos o filho do Ancelotti trabalha com ele, com grandes estrelas? Então, mas você acha que isso já é válido? Já é válido, pra mim é. Mesmo sem ter trabalhado como treinador? Mesmo sem ter trabalhado como treinador. Porque eu levo o Vamp como exemplo, tá? Um que fez um papelão no Flamengo, que foi o Domenech. Mas ele era auxiliar do Guardiola. Ele tava no Mundial. No Monterrey, não foi? Meteu a boca no... Chamou o Borussia Dortmund de um time pequeno. Maresca também era. Boa tarde a todos. Maresca também era do Chelsea. Até em cima disso, boa tarde. Prazer, você é um pilhado, né? Você existe, né? Beijo, Lívia. Você existe, legal tá pertinho. O querido Mário Marra, da ESPN, parceiraço, ele tem uma frase muito boa, mais ou menos a esse respeito, né? Que ele diz que se você dormir 10 anos numa garagem, você não vai virar um carro, né? Pela proximidade e tal. Mas casos e casos, né? O Arteta é um cara, é um belo exemplo. O Maresca está se transformando, o Domenech nem tanto, e de novo, né? O David, assim, aliás, ele já no ano passado ele tentou uma colocação em um clube da Europa, não rolou. Agora, inclusive, ele demorou para ser anunciado na comissão técnica, porque também não se sabia se ele ia conseguir um clube, sei lá, né? Não é todo filho que dá certo, né? A gente tem vários casos de filhos que trabalham e trabalham bem. É o filho do Dorival Júnior, é o filho do Tite. O David vai ser, a princípio, mais um. Agora, o Botafogo, não sei, né? O John Textor é sempre uma grande incógnita, né? O que aconteceu com o Paiva, né? Ele só agora descobriu que o Paiva é desse jeito, né? Quando contratou, ele falou, não, deixa que vou ter calma, tranquilidade. Ele contrata em 27 de fevereiro, apresenta em 28 de fevereiro desse ano, consegue um resultado bárbaro contra o melhor clube do mundo, no melhor momento da história em 55 anos do PSG. Depois, não joga bem, sim, contra o Palmeiras, merece a eliminação pelo que o Palmeiras jogou, pelo que o Botafogo não quis ou não deixaram jogar ou não estava a fim de jogar, e o Paiva demitiram de madrugada. Então, assim, mais um Textor. É um nome que eu cogitaria, tá? A princípio, mas eu não teria essa convicção, que eu acho que nem o Textor tem, viu, o pilhado? É isso, Bruno, que o Mauro falou. Não dá pra ter convicção.
E outra coisa, os que deram certo por enquanto foram na Europa. Porque o auxiliar aqui no Brasil para dar certo, eu não lembro. Talvez o Carille, mas não deu certo, gente. O Carille foi um ano. Depois... Foi um ano e acabou. Oswaldo campeão do mundo em 2000. Não. Oswaldo de Oliveira fez carreira. O Vampeta, inclusive, era auxiliar do Luxemburgo. Aí o Luxemburgo foi para a seleção, ele assumiu o Corinthians, ganhou o Brasileiro, ganhou o Mundial. Agora, o Kleber Xavier está tentando aí no Santos, né? Depois de trabalhar com o Tite mais de 20 anos. Teve um momento que o Murtosa assumiu o Palmeiras, né? O auxiliar do Felipão, né? Ficou pouco tempo. Paulo Turra está tentando se colocar também, foi auxiliar do Felipão. Assim, o Ancelotti foi auxiliar do Arrigo Sacchi por 2 anos na Itália, vice-campeão de 94. Sim. E aí é uma interrogação, né? Claro que ele tem uma experiência muito boa de trabalhar com o pai dele, com grandes jogadores em grandes times do mundo, isso é uma experiência. Mas não dá para saber, assim, o Textor realmente é um cara, como foi falado aqui, né, por Flávio Prado, né, ele beijou o Renato Paiva, deu um beijo no rosto do Renato Paiva, 10 dias depois mandou embora. Ele realmente vai buscar sempre estrangeiros, ele já trabalhou com 4 portugueses no Botafogo e agora vai buscar alguém. E estavam falando de Roberto Mantini, estavam falando... do Tata Martino, tinha mais o nome, Sérgio Conceição, português, e agora saiu o nome do filho do Ancelotti. Assim, é uma interrogação. É claro que ele tem essa experiência, mas não dá para saber, não dá para ter ideia Guardiola do que pode ser. Tem, Guardiola, né? Tem. Filha, eu sei que tem, não lembro se ele tem filho. Menino, né? De repente, quantos anos tem também? Tem. Uma dessa já que não, né? Gente, é o que eu Klopp, falo. talvez. O Botafogo, a verdade é que o Botafogo chutou o Renato Paiva sem ter nem ideia do nome que viria. Tentou vários nomes, aí não deu certo, trouxeram o Renato Paiva. Você acha que pode ser uma boa, Bruno, também? Acho que pode, mas assim, é uma interrogação. É uma incógnita total, né? Essa é total. É total, não dá pra saber. É porque, pilhado, assim, e até na nossa área, ou em qualquer outra área, tem um cara que é legal pra ser vai na nossa área, é o repórter, mas não o chefe. Tem um cara que é legal para ser chefe, mas não o repórter, comentarista, apresentador, o advogado, o gestor, né? E o futebol, quantos casos aqui a gente viu de pessoas que tentam ser treinadores, sabem demais de futebol, mas não conseguem essa capacidade de gestão. Tem outros que têm muita gestão, mas taticamente não é tão bom, mas acaba compensando. Não estou dizendo que tem que ser o treinador perfeito, até não existe o profissional perfeito, por óbvio, mas assim, a gente só vai saber eventualmente um caso se ele vai copiloto para piloto, e aí a informação que você quiser. O treinador de time médio, o treinador de time grande, o jogador de time médio, o jogador de time grande, o jogador de clube, o jogador de seleção. Às vezes é muita pressão. Estou dizendo que é o caso do David, né? Porque o pai foi um grande campeão, um campeoníssimo mar como treinador, mas não necessariamente o filho vai ser um grande jogador, ou no caso específico, um grande treinador, né? Então assim, não é também todo ídolo que vira um grande técnico, aliás, não são tantos, né? Dos jogadores exponenciais, assim, você pode pegar o Cruyff, que era muito acima da média em campo, porque talvez tenha sido o maior craque tático e foi um grande treinador também, mas também de carreira curta, ele se encheu o saco e largou. Aí podia ter feito uma coisa, muito provavelmente que sim, pela sapiência, pela sabedoria, pela inteligência do Cruyff. Mas é isso que você falou, o Pilhado, até quando o próprio Guardiola, que para mim é o Pelé dos treinadores, quando ele aceita ser treinador, ele era do time B do Barcelona, ele tem o primeiro dos tantos livros, praticamente todos que valem super a pena sobre o Guardiola, se chama Não Tendrá Cojones de Hacerlo. Ele vira o presidente do Barcelona na época, em 2008, e falou, você não vai ter... Enfim, coragem. Boa, obrigado, Bruno. Coragem de me colocar como treinador. E virou, na primeira temporada ele disputou 6 troféus, ganhou 6, 2008 e 2008. 2008 e 2009. Então assim, não é toda hora que você vai ter um Guardiola que vira um treinador do B para virar o que é. Eu não sei, até para a impaciência do Botafogo, do botafoguense, sobretudo do John Textor, né, para aguardar trabalhos, né? Uma coisa para mim que está muito claro do Botafogo, do Textor, é que dificilmente o Botafogo vai ter o mesmo time base aí por 2, 3 anos. Né? Claramente, assim, o modelo dele... É negócio contrata mesmo, e vende, contrata e assim, não tem nada de irregular, nada de errado. Né? É um modelo de negócio. Que ele pegou o time do ano passado que ganhou a Libertadores do Brasileiro, alguns chegaram no meio do ano. O Almada chegou no meio do ano e já saiu no fim do ano. Vitinho, Alex Telles, o Luiz Henrique chegou um pouco antes, mas já saiu. Agora o Igor Jesus está saindo. Jair chegou esse ano, jogou Sul-Americano Sub-20 até fevereiro, março, aí se apresentou ao Botafogo e já está vendido. Chegou o Montoro, chegou o Arthur Cabral, chegou o Joaquim Correia, agora, por estrearam no Mundial.
Tem um zagueiro também, o Caio, né, que veio da Rússia, também estreou no Mundial. Então tem 4 que estrearam no Mundial. Tá bem claro que não vai ter assim um time 2, 3 anos que vai ter uma base e que vai disputar todo ano. Vai ter time que vai encaixar, vai dar certo e pode disputar lá em cima. E vai ter momento que vai estar em formação. Aliás, quase em todo momento vai estar em formação. Não, e tem outra também, né? Porque pode até criticar, não se sabe se o Botafogo vai ter um time por muito tempo. Só que já valeu a pena ter vendido. Porra! Sim. Porra! É o que eu falo, porque o Botafogo, algumas pessoas dizem, mas o Tex só pode quebrar esse Botafogo. O Botafogo já ia quebrar. Já ia. O Botafogo ele já ia quebrar sem título. Agora, mas o Botafogo pode quebrar. Tá bom, mas ele já é campeão de Libertadores, ele já tem mais um título brasileiro. Eu acho o seguinte, o Botafogo já foi um acerto ter sido vendido pro Textor. Ao contrário do Vasco, que foi um papelão ter sido vendido para 777, só afundou cada vez mais. Ao contrário de muitos clubes que já viraram SAF, mas ainda não mostraram se vão ou não evoluir realmente, o Botafogo do Textor já valeu a pena, gente. O Botafogo ele já estava acabando como uma instituição. Nem os rivais consideravam mais o Botafogo rival, pô. Tinha rival que dizia, pro Botafogo eu torço. Pra ganhar algum título, coitado. E o Textor acabou com essa coisa de coitado do Botafogo. Só isso eu já acho que já é muito válido nesse Botafogo. Agora, David Ancelotti, não sei, de verdade, eu acho ruim a princípio. Eu não acharia legal, nossa, meu time vai contratar o filho do Ancelotti. Mas pode ser que surpreenda, pode ser que faça um baita trabalho. Agora, é uma incógnita sim. É o Botafogo já dizendo para a CBF que vai abrir negociação, que já abriu negociação com o filho do Ancelotti e que pode estar perto de um acerto, hein, gente? Pode estar perto do filho do Ancelotti assumir o Botafogo, que é um dos times que tem o maior investimento aí. Depois do Palmeiras foi o segundo que mais investiu. Foi o Botafogo. Bom, velho Vamp, eu vou te chamar para esse debate, porque hoje eu já falei e eu vou repetir, né? O Flamengo tá de brincadeira com o seu torcedor. Porque o Flamengo, depois de trazer o Juninho Azerbaijão, agora tem o Mike Johnston, que ninguém conhece, da Irlanda. Primeiro pega o Juninho Azerbaijão. Aí agora quer contratar o Mike Johnston da Irlanda, que ninguém conhece, ninguém sabe quem é. Só tem um amigo Rob Keane, que você falou hoje, com brilhantismo, inclusive em inglês. Verbo to be. Você falou aqui com ele e ele falou que conhece. Aí o Flávio Prado falou que é o Soteldo brasileiro. O Soteldo irlandês. Porque ele é baixinho? Porque o Rob Keane falou ele é pequenininho, rápido. Pode ser bom. Rápido. Não, o Messi é pequeno e rápido. Habilidoso. Aí é esse o jogador. É esse o jogador. Pra mim é um papelão da diretoria do Flamengo. Não devia nem levantar a hipótese de contratar. Porque fica esse negocinho, né? E o torcedor ele faz papel de otário, que é uma beleza. Mas o Boto trabalhou com o scout. O Juninho Azerbaijão já é o primeiro exemplo. Trabalhou com o scout. Que scout é esse? Que ele trouxe, com todo o respeito, gente. Mas o Juninho Azerbaijão não é jogador pro Flamengo. E o Boto trouxe. E todo mundo falava, não, pode ser scout, pode jogar muito. Não, não joga muito. Veio pra ser o substituto do Gabigol. Porra, o Flamengo vende um dos seus maiores ídolos da história pra chegar o Juninho Azerbaijão no lugar. Aí depois o Flamengo fala, levantamos a hipótese de negociar o Pedro. Pra quê? Pra vir o Mike Johnston da Irlanda? E aí, velho Vamp, é o que eu tô te falando. O Flamengo tá começando a brincar e a gente tem que mostrar. Gerson foi embora. Wesley deve ir embora. Outro jogador de nível seleção brasileira. Léo Ortiz está sendo sondado. Pra mim, um dos principais jogadores do Flamengo. Não é da defesa, não. Pra mim, o Léo Ortiz, hoje, é um dos 3 principais jogadores desse Flamengo, se não for o principal. Tá? Léo Ortiz. Aí o Flamengo já levanta a hipótese de negociar o Pedro. Agora voltou atrás, porque quem tem medo, né? Quem tem aquele negocinho que fica lá, perto do... ali no bumbum, tem medo. Né? Quem tem medo. Melhores definições. Mas não é? Aí levanta a hipótese de negociar o Pedro. O time que tá com Michael, Cebolinha, Juninho Azerbaijão. Vamp. E o cara joga na posição ali do Luiz Araújo, né? Que tá bem. Né? É o único que tá bem no ataque do Flamengo. Não, mas esse atacante. O Bruno olhou a posição dele, não foi Bruno?
Ele é O Mike Johnston. canhoto, já jogou nos dois lados. O Rob Keane falou aqui pro Vampeta que ele joga mais na esquerda, né? Até tinha lido que ele jogava da direita pro meio. O Rob Keane falou que ele joga mais pela esquerda. Né? Ele falou em inglês e não entendi muito bem, não. Bom, pessoal, minha opinião é aquela que eu dei nos últimos vídeos, né? Não é definindo que o cara vai ser um fracasso, não. Pelo contrário, tô torcendo pra ele dar certo. Só que eu não tenho motivos para estar muito animado com a vida do filho do Ancelotti, porque ele nunca me deu motivo para isso. Ele não foi técnico. Eu não tenho como analisar, pô, ele jogou bem, ele foi bom treinador do Braga, como foi o Arthur Jorge, ou foi bem no Benfica, como foi no Laje, ou pô, fez um ótimo trabalho no Shakhtar, como fez o Luiz Castro, ou no Del Valle ganhou títulos, ou no Monterrey, no Cruz Azul, no México. Não tem, nada, zero. Ele tem ali o trabalho de auxiliar o trabalho do pai. Nisso ele é muito bom mesmo. Agora, se como um protagonista ele vai ser bom também, aí descobriremos no Botafogo, né? Seremos aí as cobaias para ver se o pequeno Ancelotti será um bom técnico ou não. O problema é que se ele der errado, a gente põe a perder o ano de 25 e por consequência teremos um 26 também muito fraco, sem Copa do Brasil e sem Libertadores, porque dependemos dessa classificação esse ano da Libertadores para garantir as 2 vagas aí pro ano que vem. Tomara que dê certo. Então a torcida, apreensivo, preocupado, com o risco de dar errado, mas vamos ver aí, vamos torcer. Tô torcendo bastante, mas meu trabalho aqui é passar uma análise para vocês com base no que eu tô vendo de fatos e não de torcida. A minha torcida todo mundo sabe qual é. É que o David Ancelotti vem aqui e ganhe tudo. Seja ganha tríplice coroa. Essa é a minha torcida. A de vocês também. Todo mundo quer isso. Agora, qual é a análise que eu faço? Aí eu não posso ter influência de clubismos, influência de paixões na hora de analisar pra vocês. Senão eu estaria fazendo o trabalho errado. E na hora depois que der errado, vocês vão me cobrar. Então eu não posso ficar vendendo falsas ilusões. Eu vendo o que eu tô vendo. Tem a chance de dar certo? Lógico que tem. Mas tem de dar errado? Também tem. Ah, mas é assim com todos os técnicos. Mas tu pega um técnico, digamos, não tô falando que a chance existia não, só usando um nome conhecido pra vocês, para exemplificar. Traz o Jorge Jesus, exemplo. Não tô falando que, mas ele não pode, Rafael, tá no nasce. Eu sei tudo isso. Exemplo, pegando um nome que todo mundo conhece. Porque eu posso usar um nome aqui que ninguém conhece, aí o exemplo vai pro cacete. Pega o Jorge Jesus. A chance de dar certo é gigantesca. Muito maior que de dar errado. A chance de dar errado existe, mas ela é pequena. Agora tu pega um cara que ninguém conhece, desconhecido, e não só desconhecido, mas inexperiente, que nunca trabalhou como técnico da vida, a chance de dar certo existe? Existe, mas ela é bem pequena. Então a gente não sabe. Pode ser que o cara seja um gênio. Pode ser que o Ancelotti seja uma farsa e o gênio tático por trás do pai é o filho. Mas só descobriremos na prática. Torcer pra ser isso, tá? Pessoal, fico por aqui. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho. Valeu, até o próximo vídeo. Tamo junto, fui. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido pra você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.